Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de dezembro de 2019. Os ossos de uma bruxa escocesa foram roubados e as autoridades querem-nos de volta. Uma idosa escocesa acusada de bruxaria nos anos 1700 não descansa em paz. Os seus ossos foram removidos do seu túmulo durante o século XIX para estudo e, mais tarde, desapareceram dos registros. O seu crânio, exibido no Museu da Universidade de St. Andrews, na Escócia, e na Exposição do Império, em Glasgow, em 1938, também desapareceu no século XX. Porém, a 31 de agosto, o 315 aniversário da suposta morte da bruxa, as autoridades escocesas realizaram um memorial pela mulher e reviveram a busca pelos seus ossos perdidos, de acordo com o The Washington Post. A mulher, chamada Lily Azadi, morava em Torriburn, Fife, na Escócia, e morreu na prisão em 1704 depois de confessar, provavelmente sob tortura, lançar feitiços maliciosos aos seus vizinhos e ter relações sexuais com o diabo. As autoridades de Fife anunciaram recentemente que estavam a procurar informações sobre o paradeiro do crânio de Adi e o resto do seu esqueleto. Se encontrados, os restos mortais serão incorporados num monumento em comemoração aos milhares de homens e mulheres escoceses processados e mortos como bruxas. Embora Adi tenha morrido há mais de 300 anos, o seu rosto ressurgiu em 2017, como uma reconstrução digital criada pelo Centro de Anatomia e Identificação Humana da Escócia na Dundee University CAID. O artista forense e professor de CAID Christopher Hine realizou a reconstrução. Mostrou Adi com um rosto bastante gentil, disse Hine em comunicado. Como o crânio de Adi não estava em lado nenhum, Hine criou o modelo digital ao trabalhar com fotografias do crânio na coleção da Universidade de St. Andrews. Adi era apenas uma mulher velha e frágil, não um monstro aterrorizante que os seus vizinhos descreveram, e Hine esculpiu o seu rosto com uma expressão amigável. O túmulo de Adi fica numa praia de Torriburn, sendo exposto durante a maré baixa. O local foi originalmente coberto com uma pedra pesada, supostamente para impedir Adi de ressuscitar dos mortos para se vingar dos seus atormentadores. É o único local de enterro de uma bruxa conhecido na Escócia, embora aproximadamente 3.500 escoceses, a maioria mulheres, tenham sido julgados e executados como bruxas durante os primeiros anos do século XX. Como tal, o túmulo solitário tem um significado especial na comemoração deste capítulo sombrio no passado da Escócia, disse em comunicado Julie Ford, vereadora de Fife. É importante reconhecer que Lily Azadi e os milhares de outros homens e mulheres acusados de bruxaria no início da Escócia moderna não eram os maus que a história os retratava. Eles eram vítimas inocentes de tempos não iluminados. Chegou a hora de reconhecermos a injustiça que lhes foi aplicada, acrescentou. Na Idade Média, eram santos e santas, quando se afinavam a cartilha religiosa da época, ou então, feiticeiros e bruxas, recomendados à fogueira ou à forca, quando não se ajustavam aos preconceitos do tempo em que nasceram. O Papa João XXII, em 1326, autorizou a perseguição às bruxas sob o disfarce de heresia. O Concílio de Basileia 1430 e 1449 apelava à supressão de todos os males que pareciam arruinar a Igreja. Em 1484 o Papa Inocêncio VI promulgou a bula Summis Desiderantis Affectibus, confirmando a existência da bruxaria. No mesmo ano foi lançado o livro Maleus Maleficarum, pelos inquisidores Heinrich Kramer e James Sprenger.
Com 28 edições, esse volumoso manual se tornou uma espécie de Bíblia da caça às bruxas. Contudo, Benedict Capizov, um fanático luterano, foi responsável pela morte de aproximadamente 20.000 bruxas, apoiando-se na lei do Êxodo 22,18, não deixarás viver a feiticeira. Nos dias de hoje é comum encontrarem-se médiuns entre os bruxos e feiticeiros, pois a mediunidade não é dom só de espíritas, umbandistas e adeptos do candomblé etc. Aliás, o mundo de hoje está cheio de médiuns de todas as religiões, e até de médiuns ateus, em cumprimento às profecias de Joel e de São Pedro. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Joel 2, 28, e Atos 2, 17, 18. Depois de lançar as bases da filosofia espírita, Allan Kardec lança o Livro dos Médiuns, um guia para o uso correto da mediunidade. O Livro dos Médiuns deve ser encarado, segundo J. Herculano Pires, como um tratado superior de fenomenologia paranormal, cujas fases metapsíquica e parapsicológica de pesquisa material estão superadas. Ele apresenta a solução dos problemas em que ainda se enredam as pesquisas atuais e convida os estudiosos a avançarem além. Mas tudo isso com critério e métodos científicos. E diz mais Kardec que os espíritos insistem numa posição ainda pouco compreendida pelos próprios espíritas. A ciência espírita teve como vestíbulo as manifestações físicas, mas sua finalidade é moral e suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido. Provada a sobrevivência espiritual e a comunicabilidade, o Espiritismo deve se aprofundar na investigação dos processos de comunicação, da situação dos espíritos após a morte, das leis que regulam as relações permanentes entre os espíritos e os homens e suas consequências nesta vida, e assim por diante. Entretanto, para que se possa compreender bem a obra e tirarmos proveito dela, é necessário identificar o seu planejamento e o objetivo de cada parte. Ela possui uma introdução, primeira parte e segunda parte, onde cada qual tem detalhes e informações valiosas que precisam ser identificadas e estudadas com muito critério, método e seriedade. Na introdução, encontra-se o objetivo do livro e o seu público-alvo, indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. 2. Como repositório de instrução prática, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. A primeira parte deste livro caracteriza-se como uma defesa do espiritismo, na qual se encontram 4 capítulos. Existem espíritos, Kardec dialoga sobre a existência dos espíritos. 2. O maravilhoso e o sobrenatural, Kardec apresenta argumentos e contra-argumentos capazes de provar a existência dos fenômenos espíritas. 3. Método, Kardec apresenta regras e normas eficazes para a propaganda, difusão e estudo metódico do espiritismo. Este capítulo deve ser lido com muita atenção por todos os espíritas. 4. Sistemas, Kardec nos apresenta as interpretações a que deram lugar os fenômenos espíritas, resultando numa lista de 13 sistemas. A segunda parte, além de mais extensa, mostra a maior variedade de temas. São 32 capítulos que apresentam a parte experimental propriamente dita do espiritismo. É possível identificar 5 núcleos específicos em sua estrutura: o núcleo os fenômenos e a teoria dos fenômenos. Abrange os capítulos de I a Xi, começando pelo estudo da ação dos espíritos sobre a matéria e terminando com o da psicografia. Esse núcleo objetiva a explicação de todos os fenômenos, com destaque para os de efeitos físicos, já que podem ser percebidos de forma objetiva e porque foi por onde começou o espiritismo.
deve ser lido com extrema atenção e não deve ser desdenhado, pois, muito do que é lhe ensinado, aplica-se à maioria dos fenômenos de uma forma geral e não somente aos de efeitos físicos. 2. Núcleo estudo da mediunidade. Aborda um amplo estudo acerca da mediunidade, seu conceito e sua classificação, abrangendo os capítulos XIV, os médiuns, XV, médiuns psicógrafos, SV, médiuns especiais. Pode-se estudar nestes capítulos o gênero, o tipo mais comum e suas especificidades. 3. Núcleo do exercício mediúnico. Desde o capítulo 17º, Formação dos médiuns, até o capítulo X, da obsessão, Kardec aborda a questão dos inconvenientes e perigos da mediunidade, o papel do médium nas comunicações, a influência moral do médium e a influência do meio. 4. Núcleo da análise da produção mediúnica. Núcleo de grande importância que vai do capítulo 24º, Identidade dos Espíritos, aos VI, Charlatanismo e Prestidigitação, e termina com os XI, Vocabulário Espírita. É neste núcleo que será compreendida, de forma mais profunda, a importância da análise crítica de tudo o que vem dos espíritos, mesmo daqueles em quem confiamos. Cabe destacar aqui o capítulo 25º, das evocações, no qual Kardec orienta sobre como podemos utilizar esta valiosa ferramenta para a pesquisa e validação das informações provenientes das comunicações espontâneas, como as milhares que são publicadas nos dias atuais. Tanto que no capítulo 26º, perguntas que se podem fazer, encontra-se esta informação importantíssima. Algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, convindo esperar o ensinamento dos espíritos, sem o provocar. Isso é um erro. Não há dúvida que os espíritos dão instruções espontâneas de elevado alcance que não podemos desprezar, mas há explicações que teríamos de esperar por muito tempo se não solicitássemos. Sem as nossas perguntas, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ainda estariam por fazer, ou pelo menos seriam muito mais incompletos. Numerosos problemas de grande importância estariam ainda por resolver. 5. Núcleo da organização e direção das reuniões e sociedades espíritas. Abrangem os capítulos X, reuniões e sociedades, e XXX, regulamento. Nestes dois capítulos encontramos um estudo sobre a importância das reuniões e sociedades espíritas, seus tipos, os assuntos de estudos, as rivalidades entre as sociedades, e encerra com o regulamento das PEI, que serve como exemplo para que todas as sociedades pudessem ter um modelo na hora de criarem um regulamento próprio. Este é um núcleo básico para todo aquele que tem sobre si a responsabilidade de dirigir tanto uma sociedade espírita como uma reunião mediúnica. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.